Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ver filmes de anime. Eu já assisti os mais famosos, então Your Name eu já vi, Viagem de Chihiro, dá pra considerar um anime, né? Anime. O Estúdio Ghibli eu já vi vários, não vi todos, inclusive eu tenho que assistir, é uma das coisas que falta aí pra me ver. Os meus eu já vi, os de One Piece eu vi o novo, Red, os de Naruto eu já vi vários, os de Dragon Ball também eu já vi vários, e vários do Estúdio Tiso, que é um estúdio que faz filmes que eu gosto bastante. Belly, é um muito bom filme, O Rapaz e o Monstro, que é excelente. E eles fazem filmes que eu gosto muito. Lembro de ter visto Your Name pela 8ª vez. Your Name ele não está disponível aqui no Brasil por meios fáceis. Então eu vejo Your Name por outros meios que eu não irei falar aqui, né? Lógico. Mas eu vi vontade de ver coisas parecidas. Então eu fui na Netflix, eu procurei algum filme de anime. E eu me deparei com Aqueles que Conhecem o Azul do Céu. Em inglês é o Her Blue Sky, né? Não é uma tradução literal. Mas em português ficou assim que... Acho que em português acho que fica até melhor. Aqueles que Conhecem o Azul do Céu por algo que é mencionado no filme que eu vou falar mais tarde. Mas eu vi o filme e ele não tem nada a ver com Your Name. É bem diferente, né? De certa forma. Mas é isso. Hoje o vídeo vai ser sobre Aqueles que Conhecem o Azul do Céu ou Her Blue Sky. E só pra avisar, tá? Isso aqui eu chamo de delírio. Ou seja, não espere nenhuma análise mega bem feita, ou ver algo, ou falar algo que você não saiba, ou que você nunca tenha visto, que você nunca percebeu, ou algo filosófico, reflexível daqui. Não tem nada disso. Eu chamo de delírio por um motivo que é... Eu vi o filme, eu quero falar e vou falar sobre várias coisas. Essas coisas podem ter ou não a ver com o filme, tá? Às vezes eu vou falar alguma coisa que não tem nada a ver, mas pra mim faz sentido. Essa é uma das formas que eu gosto de gravar. Então, posso ficar 2 minutos falando sobre só um assunto, depois ir para outro, não tem nada a ver. Ou eu posso falar uma ou duas frases de um só, porque, enfim, eu não sei muito bem o que falar. Aproveita aí que eu acho que vai ficar legal e eu tô me esforçando ao máximo pra isso. Aí, também esqueci de falar, né? Mas... vão ter spoilers. Vou tentar ao máximo não evitar spoilers pesados, mas pode acabar escapando ou não. Então fique por sua conta e risco. A história gira em torno de Aoi. Aoi é uma criança de 8, 9 anos que tem a irmã mais velha que se chama Akane. Akane namora o Shino, que é um adolescente. Ele tá terminando o ensino médio junto com a Akane. Ele tem uma banda. Ele é o guitarrista, ele tem um visual bem diferente. Ele é uma pessoa muito legal, ele é bem carismático, ele é um excelente amigo, eu diria. Não tem lugar nenhum que esteja triste se ele estiver lá. Ele é esse tipo de pessoa. Como eu disse, ele tem uma banda aí, a Aoi, que é a menininha, ela veio aos ensaios junto com a irmã. Por algum motivo que eu não entendi, ela quis ser baixista. Sendo que ele é guitarrista, ela quer ser que nem ele. Mas ela quer ser baixista. E ela vê esses ensaios com bastante frequência. Até que chega um dia e Shino e Akane estão terminando a escola. Mas, felizmente, os pais de Akane e Aoi acabam falecendo em um acidente. E a Akane começa a cuidar de Aoi. Só que a Akane, ela tinha um objetivo, um plano de ir para Tóquio junto com o Shino. O Shino queria ser um músico profissional famoso. Ele queria levar a Akane com ele junto pra Tóquio. Só que a Akane não pode mais porque agora ela tem que cuidar de uma criança. Ela meio que virou mãe. Eles brigam, se separam, a Akane vai embora, eles brigam e cada um vai pro seu lado. O Shino vai pra Tóquio e a Akane fica ali naquela cidadezinha. Anos depois, é aí quando começa o anime de fato, a Aoi já tá bem mais velha, né? Ela, de fato, ela é uma baixista, né? Muito boa, por sinal. E um dia, ela vai pro mesmo lugar que o Shino costumava treinar. Quando ela abre a porta, quem tava lá? O mesmo Shino, anos atrás, com a mesma aparência, com a mesma personalidade, do mesmo jeito. Só que passou vários anos e ela fica sem entender. Ela acha que ele é um fantasma, acha que ela tá alucinando. Começa a graça do anime. Existem 2 Shinos. Esse Shino passado, que agora tá no futuro, e o Shino do presente, que ele tá mais velho. Ele é uma pessoa completamente diferente, ele é mais amargurado. Eles são pessoas diferentes. Não é o mesmo cara. E essa dinâmica é bem interessante, né? Porque o Shino, ele volta pra cidade, ele é um músico profissional. Não do jeito que ele queria, mas ele é. Ele é guitarrista de um cara, um velho, e ele volta à cidade. Aí que a gente vê com quanto que eles são diferentes, né? Shino passou pela solidão do pós-ensino médio, com certeza. Tem vários vídeos aí de autoajuda. Eu acho que ele deveria ver também. Coitado, maluco completamente depressivo, acabado. Mas é que o anime fica legal. O anime não chega a falar, não menciona como que o Shino virou isso. Queria saber, né? Mas eu acho que faz parte não saber. Talvez isso que faça
filme ser bom? Não sei. Eu sei que eu não esperava nada e acabei tendo ali 2 horas de entretenimento. Muito bom. Então, esse filme, como tem músicos, a trilha sonora é muito boa, né? Então, tá aí algo que é parecido com Your Name. Bom, em um momento do filme, eles mencionam uma lenda de um cara que eu esqueci o nome dele. Mas a lenda dele é muito parecida com o que aconteceu com o Shino jovem. Eu vou falar aqui agora porque eu achei bem interessante e eu queria compartilhar, né? Então, basicamente, tem esse cara, que eu esqueci o nome, mas eu vou escrever aí. Ele era um pescador. E um dia ele viu adolescentes ou crianças agredindo tartarugas. Ele vai e interrompe essas pessoas, né, essas crianças de fazerem isso. Um tempo depois, chega a princesa tartaruga. Eu acho que é a tartaruga, a princesa. E ela agradece ele e chama ele pra ir pro Palácio do Dragão, do Rei Dragão, que é embaixo do mar, porque os dragões no Japão são animais marinhos, né? E lá dentro é incrível, ele passa 3 dias lá. Lá tem tudo que ele quer, comida à vontade, felicidade à vontade, tudo que ele quer. Lá é incrível, de fato. Só que chega um momento, depois desses 3 dias, ele quer voltar para a superfície, para a casa dele, encontrar a família dele. E a princesa deixa, só que ela entrega para ele uma caixa. E ela deixa bem claro, nunca abra essa caixa. Enfim, ele volta para a superfície. Quando ele chega lá, ele percebe uma coisa. Os 3 dias que ele teria passado lá no palácio, na verdade foram anos, centenas de anos no mundo real. E todo mundo que ele conhecia não existia mais. E ele descobre também que ele virou uma lenda, né? As pessoas falavam o nome dele, que eu esqueci, mas eu vou colocar aí o nome dele do lado. Ele vê isso tudo, ele descobre que toda a família dele não existe mais, ele fica muito triste, ele fica depressivo e ele acaba abrindo aquela caixa que a princesa disse pra ele não abrir. E quando ele abre isso, ele envelhece. Então, todos os anos que ele ficou fora, vem até ele e ele morre. O que eu quis falar sobre, mas eu gostei. Delírios. De certa forma, tem a ver com a história do Shino, né? Ele vai ao passado, ele vai no futuro. Enfim, esquece isso. Eu gostei. Uma outra coisa que isso sim já é importante, que é um provérbio que dá o nome ao filme. O sapo do poço não pode ver o oceano, mas ele pode ver o azul do céu. Bom, tem várias interpretações. Eu li pouco e eu tive uma interpretação. Eu posso estar errado, mas é a minha opinião, é o que eu entendi. Basicamente, o que ele quer dizer é: muitas pessoas acham que sabem de várias coisas. Então, por exemplo, o cara acha que ele entende muito de um assunto, ou de um emprego, ou de algo específico. E quando ele coloca esse algo em prática, ele vê que ele não sabe de nada e que ele é um cara comum, como qualquer outro. Mas, mesmo assim, sempre tem uma coisa que ele sempre soube. Talvez venha da infância dele, ou que ele não sabia que ele tinha, mas ele acaba descobrindo depois desse talento. Eu achei bem interessante. Então, o sapo é isso, né? O sapo dentro do poço queria ver o oceano e descobre que esse oceano é muito vasto. Ele não sabe de nada. Mas, quando ele estava no poço, uma coisa que ele entendia muito bem era o azul do céu. E ele sabe disso mais do que todo mundo. Ele tem que focar nisso. Isso aqui eu entendi, né? Mas eu tive 2 interpretações para quem esse provérbio é. Um é pro Shino e outro é pra Akane. Primeiro eu vou falar o do Shino. Spoiler, né? Já falei que vai ter spoiler, então vou falar mais uma vez aqui. Já sei que tá chato, mas enfim. O Shino, ele queria ir muito pra Tóquio porque ele queria ser um músico profissional. E ele achava que seria muito fácil, que ele entendia desse meio, que ele seria capaz de alcançar esse sonho. Mas quando ele chega lá, ele vê que esse oceano é muito vasto. E que não era isso que ele esperava, que ele não sabia de nada. E ele descobre que esse meio não é tão simples, né? Demanda influência, demanda conhecer as pessoas certas e também demanda sorte. E ele acaba tendo sorte. Por mais que ele não tenha conseguido o que ele queria ser famoso, ele queria ser um músico incrível, um músico grande, né? Conhecido por todos, mas ele não vira. Mesmo assim, ele vira um músico profissional, porque a música era a única coisa que ele sabia. Ele sempre foi músico desde criança. E essa mesma música que acaba levando ele de volta pra Akane, que era o que ele sempre quis. Então, talvez a música seja o céu azul dele. Essa é uma interpretação que eu tive. Não sei se deu pra entender muito bem o que eu quis dizer, mas enfim. Uma outra que eu tive é a da Akane, que o céu azul da Akane é a família. Mesmo ela não querendo aquilo, mesmo ela não esperando por aquilo, ela acabou virando uma mãe, da irmã dela. E ela dava ao máximo aquilo. E ela era muito boa, por sinal. Ela inclusive tinha um caderno, todas as coisas que a Aoi gostava. Então, de novo, a família talvez seja o céu azul dela. Acho que esse aqui é o vídeo mesmo.
Gostei bastante desse anime, não esperava que ele fosse ser tão bom assim, que eu fosse gostar dele tanto assim. Esse vídeo aqui era mais um desabafo mesmo, eu falando do que eu acho do meu jeito. Espero ter tentado ser coeso. Coeso? Essa é a palavra? Sim. Espero que tenham entendido pelo menos um pouco do que eu queria falar. De novo, eu não sou nenhum crítico de nada, não entendo nada, só sou um idiota que gosta de assistir coisas, principalmente anime. E eu quero falar sobre aqui, do meu jeito, da minha maneira. E é isso. Valeu!